Paz e graça a todos. Bom, espero que estejam bem. Espero que Deus, na sua bondade, dispense graça nesse momento. Bom, nós já começamos com a nossa série de estudos ou até reflexões em relação às parábolas do Novo Testamento. Nós já vimos a introdução sobre parábolas, vimos a parábola do incredor incompassivo. Se não viu, pode ir para a nossa página ou até para o nosso canal de YouTube, Em Busca da Sabedoria, e poderá ver tanto a introdução como a primeira parábola que nós vimos. Hoje nós estaremos dando sequência a esta série de reflexões. A parábola que nós estaremos vendo hoje é uma parábola interessante. É a parábola dos trabalhadores e das diversas horas do trabalho. Bom, o que seria essa parábola? Antes de tudo, temos 4 questões que nós vamos sempre levar em consideração ao analisar qualquer parábola. A primeira questão seria analisar o contexto da parábola, em que contexto a parábola se encontra. A segunda coisa a considerar seria analisar os símbolos por trás apresentados dentro da parábola. A terceira coisa seria avaliar a verdade espiritual por trás da parábola. E a quarta coisa a considerar seria como aplicar a verdade por trás da parábola. Bom, logo já considerando o primeiro passo até a primeira questão, que seria o contexto da parábola. Qual seria o contexto da parábola? A parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho, que está em Mateus no capítulo 20. Esta parábola, ela está dentro de um contexto, e é sempre dessa forma. As parábolas sempre aparecem depois de apresentação de um dado cenário, até de um dado pensamento, de uma dada ideia. E essa ideia, para ser facilitada, ilustrada, geralmente o mestre dos mestres, nesse caso a pessoa de Cristo, apresentava parábolas. Como nós vimos na introdução, a palavra parábola vem do grego parabolê, que significa colocar duas coisas em comparação, com finalidade de facilitar a explicação, até a narração de uma verdade espiritual. E nesse contexto, a ideia não é diferente. Cristo usou este recurso, muitas vezes ele usou. Então, considerando essa ideia sobre parábola, qual seria o contexto desta parábola? A primeira coisa a considerar na parábola que está no capítulo 20 seria entender o que Cristo fala, ou até a conversa ou a interação de Cristo com o mancebo rico, o famoso o jovem rico, que foi até Cristo e perguntou. No versículo 16 do capítulo 19 ele diz: "E eis que, aproximando-se dele o mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna?" Até temos alguém que queria, diante do mestre de Cristo, saber o que ele faria, o que ele poderia fazer para conseguir a vida eterna. Isso é essencial. Nesse caso, temos um destaque: fazer para conseguir alguma coisa. É essencial. E a parábola no capítulo 20 ilustra exatamente isso. Cristo vai responder se deve fazer alguma coisa para se conseguir a vida eterna. Nesse caso, temos duas coisas: fazer alguma coisa, como consequência ou resultado disso, receber a vida eterna. Então, é isso que Cristo vai tratar ao decorrer deste versículo, especialmente da própria parábola. Vida eterna, fazer alguma coisa para recebê-la. Depois, a conversa continua. Cristo diz para ele: cumpra os mandamentos. Ele diz: já tenho cumprido todos eles, Senhor. E Cristo depois falou para ele: então venda tudo e dê aos pobres, e depois vem e siga-me. O que aconteceu? O jovem, porque tinha tantos bens, pesou em seu coração e saiu triste diante do mestre. E Cristo fala desta forma. No versículo 23, disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Bom, ele fala disso em função da reação até do posicionamento do jovem rico.
Mas para abrir um parênteses, o que seria exatamente essa expressão que ele usa aqui? Naquela época, como nós vimos na introdução, as parábolas são muito ricas em expressões. Cristo usa expressões que as pessoas naquela época tinham a facilidade de perceber. Dificilmente nós teremos essa capacidade automática de compreensão, porque é uma realidade que está fora do nosso contexto. Mas naquela época, o camelo seria o animal mais grande no Ocidente. No Oriente, desculpa. E o fundo da agulha, nesse caso o buraco da agulha, seria o buraco mais pequeno que eles poderiam ter ideia. Nesse caso, a dificuldade é extremamente maior. Nesse caso, é realmente impossível por ele mesmo como rico alcançar até entrar no reino dos céus, conseguir a vida eterna. Bom, em sequência disso, Pedro, como mais ousado, ele questiona, mostrando que dessa forma seria impossível o homem alcançar a vida eterna. Quem na verdade alcançaria a vida eterna? Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. Dessa forma, Pedro ele notou que Cristo exige do jovem o cumprimento dos mandamentos. E depois ele diz que já cumpria. Provavelmente eles tinham a consciência que faziam de alguma forma, cumpriam os discípulos. E a segunda coisa que ele notou, a exigência de deixar tudo e segui-lo. Pedro achou que eles estavam numa condição que se adaptava a essas duas exigências que Cristo apresentou ao jovem mancebo. E o que Cristo reage? O que Cristo apresenta a Pedro? No versículo 28, ele diz: e Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre o trono para julgar as 12 tribos de Israel, mostrando como recompensa por eles terem feito o que eles fizeram. Mas essa não seria uma consideração generalizada. Poderíamos considerar de uma forma teológica, até escatológica, como uma realidade muito exclusiva em relação aos 12. Mas o versículo 29 é muito mais generalizado, e essa seria a nossa base de análise. No versículo 29 ele diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Essa é a ideia. Nesse caso, a recompensa para aqueles que deixariam tudo para seguir Cristo como mestre, seria isso: receber 100 vezes mais, 100 vezes tanto, e a vida eterna. Nesse caso, receberiam o que o jovem rico, o mancebo rico, havia questionado ao mestre, nesse caso a Cristo. Mas a grande questão é: devia-se fazer alguma coisa para se receber essa vida eterna, que seria a grande questão, o grande desejo do mancebo, do jovem rico? E Cristo vai responder isso no versículo 30, a declaração famosa: porém muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. O que seria exatamente essa declaração de Cristo? Seria a resposta como uma ideia de fecho sobre a pergunta que o jovem rico havia feito: consegue-se a salvação até a vida eterna fazendo alguma coisa? Nesse caso, depende do que se faz, cumprir a lei, será que depende disso? Vamos lá ver, e Cristo vai responder essa questão da seguinte forma: apresenta 5 grupos de pessoas que são chamadas a trabalho. Nesse caso são 5 grupos. O primeiro grupo aparece no versículo 1 do capítulo 20, isso é da parábola em si. São chamados às 6 horas provavelmente, e o acordo foi: receberiam um salário de 1 denário. O segundo grupo é chamado no versículo 3 e 4, e isso às 9 horas da manhã. O terceiro grupo é chamado por volta do meio-dia, no versículo 5. O quarto grupo é chamado por volta das 15 horas, no versículo 5. E o quinto grupo é chamado por volta das 17 e quase 18 horas, no versículo 6 e 7.
E a grande questão, o problema ocorre quando o dono em si deveria recompensar pelo trabalho feito. No versículo 8 ele diz: E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros, considerando o versículo 30 do capítulo 19. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haveriam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai da família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Depois ele diz: Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Nesse caso, o dono em si mostra para eles que não depende do que vocês fizeram, do trabalho que vocês fizeram, depende da minha bondade, depende da minha decisão. A recompensa que vocês estão a receber não é em função do que vocês, do vosso trabalho, as horas em si de trabalho, é o que eu em si defini. Essa parábola, que eu chamaria de ilustração, seria claramente a resposta da pergunta do mancebo, do jovem rico. O que ele faria para alcançar a salvação? Nada, na verdade. Seria a expressão de graça. E isso é visível na sequência, quando o próprio Cristo mostra a impossibilidade do homem por si mesmo alcançar a salvação. E alcança-se porque para Deus nada é impossível. Ele em si, como benigno e benevolente, dispensou a graça até a salvação. Desta forma, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Refere-se a quê? Refere-se ao facto de que a salvação, considerando a salvação não como algo que resulta do que as pessoas, em função do que as pessoas fizeram, mas sim de uma decisão de bondade e benevolência do próprio Deus, é uma recompensa equitativa, igual, tanto para uns como para outros, ou até tanto para aquele homem gatuno que estava na cruz, como para aqueles que passaram anos sofrendo pelo Evangelho. A recompensa de salvação, ou até, passo assim um termo, a salvação em si é uma bênção do próprio Deus, equivalente, igual para o homem que estava na cruz, ao lado da cruz de Cristo, como para Estevão, que foi apedrejado, testemunhando Cristo. Até é excelente isso, para mostrar que a graça de Deus é a base em si da nossa salvação. Ninguém será salvo porque fez muito, porque ainda que fizéssemos, nunca teríamos a chance de alcançar, satisfazer o que Deus exige. É tudo expressão de graça. Desta forma, temos nesta parábola uma ilustração boa da bondade de Deus, do amor de Deus. O reflexo disso podemos ver claramente nas cartas de Paulo. Efésios 2 ilustra claramente isso. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, mas sim de Deus. É uma decisão de Deus em ter enviado o seu próprio Filho para que, por meio do gesto do Filho, a humanidade toda alcançasse a chance e o privilégio de salvação. Não depende de muito tempo em que a pessoa vai fazendo, não vai depender do pouco tempo em que a pessoa é alcançada, mas sim depende da própria decisão de Deus. Desta forma, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.
Espero que Deus abençoe a todos por meio desta parábola.